Fala aí, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Davidson. Eu criei esse canal para mostrar a minha convivência com os meus animais, meus répteis. E hoje, logo no início do canal, né, canal novo, eu criei esse canal há muito pouco tempo. E logo no início já vim dar más notícias. Hoje eu perdi minha iguana, o bicho veio a óbito agora na parte da tarde, já no fim do dia. E eu vim trocar essa ideia com vocês sobre esse acontecido, né? Sobre os motivos de eu ter perdido esse bicho. E a minha intenção com esse canal é ser sempre muito transparente, sempre mostrar exatamente como as coisas funcionam. E eu vejo muito pouca gente nesse meio de répteis falarem sobre alguns problemas que você pode ter, você que está me assistindo, aí da sua casa, você que tem vontade de ter um animal desse, você pode passar por esses problemas. E talvez, se você ver esse vídeo antes de comprar um animal, você já vai saber que essas coisas podem acontecer. Então, o que aconteceu com a minha iguana? Eu comprei esse animal de um outro dono, já que o animal já estava com essa pessoa há 1 ano e meio, mais ou menos. E o bicho já tinha mais ou menos uns 3 anos quando eu peguei ele. Era um macho de iguana, El Salvador, era meio El Salvador, meio amazônica, tá? Era um bicho que não tinha tamanho, o bicho não cresceu, o bicho era magro, tá? Ele veio para ficar aqui em casa por um tempo e eu acabei fazendo uma proposta para essa pessoa e comprei esse animal. Bom, o animal tinha lá seus problemas já e eu resolvi pegar essa responsabilidade. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura, digamos assim, que eu tenho um bom conhecimento já, apesar de nunca ter tido uma iguana. E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de perguntar. Então, o que eu puder perguntar para pessoas mais experientes que eu vou sempre perguntar. Sempre às vezes eu sou até chato. Eu sempre questiono, pergunto. Eu peguei o animal, tentei alimentar ele já, melhorar a alimentação, porque esse animal, eu tenho que falar disso antes para explicar o porquê que o animal ele era magro. Esse dono, essa outra pessoa que era dona, ela confiou no criadouro, certo? E o criadouro indicou para ela que só a ração de iguana já supria todas as necessidades da iguana. É o que o fabricante fala, né? E ela acreditou no criadouro. O criadouro falou isso para ela: ó, o bicho nem não necessariamente vai precisar de raios ultravioleta, não vai precisar de suplementação de cálcio, não vai precisar de você dar uma variedade de alimentos maior, porque o bicho só com a ração vai dar tudo certo. E não foi isso que aconteceu, tá? O bicho realmente não teve isso tudo que eu tô falando, não teve uma alimentação variada, não teve raios ultravioleta, não tinha um aquecimento adequado, e um manejo no geral, tá? Que uma iguana precisa. E eu fui aprender isso também antes de ter o bicho. E o bicho, então, viveu ali durante 1 ano e pouco, só com essa estrutura, tá? Alimentação totalmente, né, assim, sem nutrição exata que o bicho precisava. Então, um bicho que não desenvolveu, uma iguana de 3 anos, que era desse tamanho assim, a cauda da iguana é bem maior do que o corpo, mas era um bicho pequeno, bicho bem, eu até aprendi uma palavra nova, caquético, tá? Com esse passar dos últimos dias agora. Eu tentei de tudo, procurei várias pessoas já do meio, várias pessoas
experientes, procurei donos de criadouro, procurei veterinários da capital, procurei pessoas que já criam iguana e tive muita ajuda, muita gente deu várias dicas, eu segui todas elas. Então, o que eu fiz? Eu peguei ela no inverno, então mantive o viveiro dentro aqui do serpentário até o inverno passar. Coloquei aquecimento para ela. Quando o inverno passou e nós entramos para o verão, coloquei o viveiro de fora, um recinto externo, fiz as plataformas que uma iguana, né, adora ficar ali na plataforma tomando sol. Comprei ração de 2 marcas para ver se ela comia. Não comeu. Eu tinha ouvido falar que a ração da Komodo era melhor do que a ração da Megazoo. E aí também o bicho não comia, não tinha apetite. Eu tentei dar todas as opções de verdura e fruta que me foram ditas para dar. Por exemplo, eu tentei dar couve, abóbora, beterraba, cenoura, rúcula, almeirão, tentei dar maçã, manga, morango, melancia. Tentei dar amora, coloquei uma muda, um vasinho com uma muda de amora dentro do recinto para ela, né, ter disponibilidade de pegar a folha ali na própria árvore. Coloquei 2 mudas de hibisco para ela comer tanto as folhas do hibisco quanto as flores de hibisco. E ela não desenvolveu, não comeu. Desde o dia que chegou aqui em casa, não ganhou nem 1 quilo a mais. Ela subia um pouco, ela chegou com 160 gramas. Ela ia para 170 gramas e voltava para 160. Então, depois de eu ter feito esse manejo todo, uma das coisas que eu fazia também é borrifar água nela pela manhã. Quando estava na época trocando ali de inverno para primavera, eu só borrifava. Quando nós chegamos do verão, que estava tudo muito quente, aí eu aguava já as mudas que estavam dentro do recinto e jogava água nela. Então, o que eu tinha aprendido até então, que o bicho sendo umedecido, além de melhorar a troca de pele, né, a equidise, vai melhorar também o apetite. Bom, fiz isso tudo, não adiantou, o bicho não comeu. Então vamos partir para um atendimento veterinário, né? Procurei um veterinário e aí que entra uma situação complexa e é sobre isso que eu quero falar com você, que ainda não tem animal e pretende ter pets não convencionais. Difícil falar essa palavra. Você que pretende ter um bicho desse, eu vou ser bem sincero. Vou contar o meu relato e vou concluir no final o que eu penso sobre isso. Procurei o veterinário, marcamos uma consulta, levei o bicho. Beleza. Examinou o bicho fisicamente estava realmente magro, né? Um bicho não desenvolvia, mas era um bicho ativo, um bicho manso, um bicho tranquilo. Beleza. Fez extração de sangue. Eu não sabia, a extração de sangue de iguanas é feita perto da cloaca, na cauda. Gastei com esse bicho lá, fez um exame de sangue completo e parasitológico, beleza. E aí, saindo da clínica, o veterinário me disse o seguinte: olha, chegando em casa, você vai suplementar ele. Eu já tinha o suplemento que chama Critical Care, eu já tinha ele em casa, porque eu já tentava granular ele em cima da comida para ver se o bicho comia. Você vai pegar, fazer a papa de Critical Care e administrar via sonda rígida. Beleza, fiz o procedimento. Do primeiro dia, não deu certo. Não dá certo por quê? É complexo você administrar a sonda rígida com o animal. Eu não sou veterinário, eu sou uma pessoa que tem os pets e o bicho, quando você injeta pela seringa, o bicho regurgita na hora, ele não deixa, né, ele não engole. E ali eu já vi que o bicho ficou super incomodado com aquilo e falei, vou ter que seguir outro plano. Mandei para ele, falei, olha, com a papa não tá dando certo, vou tentar de outra forma. Eu peguei folha de couve, folha de amora,
Pegava a folha de amora, dobrava, cortava bem pequenininho, dobrava um pedacinho, passava na papa, abria a boquinha dela e punha. Pra quê? Mas eu não punha no fundo, eu punha de forma que dava para ele ainda mastigar e engolir. Aí deu certo, o bicho engoliu, falei, agora sim eu consegui suplementar o bicho. Um dos motivos de suplementar era a necessidade dele ter fezes, dele, né, defecar, para eu fazer o exame de fezes também. E aí o que o veterinário falou, faz esse procedimento, colhe as fezes, para que aí a gente faça também um exame de imagem e o exame de fezes. Tá, beleza. Aí fiz isso a consulta foi na sexta. Eu fiz isso. No sábado a papa não deu certo, no domingo eu consegui suplementar com a folha. Dei ele ali uns 2 ou 3 pedacinhos de folha só, para o bicho não estressar e coloquei no recinto de novo. E aí na segunda, eu acho que saiu o resultado do exame na segunda-feira. O bicho não tinha nada. No exame de sangue, já que era o que ele suspeitava, o bicho não tinha nada. E ele falou, ó, então continua suplementando até a gente conseguir fazer o exame de fezes. Falei, beleza. E comecei a suplementar, né, mais um pouco. Aí eu descobri outra forma de fazer isso, que era pegar a ração, molhar na papa, a ração ficava um pouco mais mole, colocava na boquinha dele também e ele mastigava e engolia. Só que eu reparei aí já, nessa segunda-feira, que ele já estava mudando de cor. A iguana tem um verde muito vivo. Ele começou a ficar um pouco mais puxado para o marrom, cor de terra, começou a escurecer. Eu achei que isso era positivo, tá? Mandei para ele, falei, o bicho está mudando de cor, talvez seja até já um traço de evolução, um início de uma ecdise. E beleza, fiz a suplementação na segunda, alimentação forçada, né? Que é colocar a comida na boca do bicho. Segunda, na terça eu fiz já quase que nada, porque o bicho já estava estressado. Aí mandei para ele e falou, ó, tenta fazer um dia sim, um dia não, para o bicho não estressar. Falei, ok. Quando foi na quarta, essa última quarta-feira, eu tentei fazer mais uma alimentação forçada. E o bicho já não tava, né, já não quis comer, já cuspia, tudo que eu colocava ali para mastigar, aquilo é muito estressante para o bicho. Eu cheguei até a gravar um vídeo, né, tentando mostrar a alimentação forçada. E falei, velho, isso não tá dando certo. E acabou que quando eu fiz essa última, o bicho meio que já começou a dar uma tossida, sabe? Uma arranhada. Eu achei aquilo muito estranho. E já parei com tudo e mandei para ele. Falei, olha, não tá dando certo, eu vou esperar uns dias, o bicho não tá reagindo bem. Vamos aguardar. Aí deixei o bicho quinta, sexta e ele com a pele já bem escura. Sábado, né, já escuro, e eu mandando vídeo para ele, ó, o bicho tá assim. Nesse meio tempo, eu troquei a lâmpada de aquecimento dele para uma lâmpada que aquece e também tem raios ultravioleta, para ali reforçar mais ainda a exposição dele aos raios ultravioleta para processar melhor. Indicação também do veterinário. O veterinário indicou eu trazer o bicho para dentro de casa de novo, colocar num recinto de vidro. Eu falei com ele, falei, olha, isso a curto prazo não vai ser possível, eu não tenho um recinto de vidro. Eu tenho recinto de MDF, de madeira, e se eu colocar ela aqui, ela vai destruir o recinto, porque a iguana sobe em tudo. Então, vamos ver o que dá para fazer lá fora. Ele falou, não, então coloca uma lâmpada, né, UVB, para o bicho também ter uma exposição à lâmpada, para ajudar mais ainda no metabolismo. Bom, toda hora eu falo bom, né? Tá, aí o bicho, no domingo, eu amanheci, né, acordei, fui ver o bicho, achei ele já com a barriga muito inchada, o bicho já estava num comportamento diferente. Comecei a tentar falar com o veterinário, não atendia, não respondia o WhatsApp. Aí entrei em contato com outro amigo meu que é veterinário, mas é de outra cidade muito distante. Falou, cara, esse bicho não tá legal, vê com o seu veterinário aí, que está tratando dele, o que a gente vai fazer, porque o bicho não tá legal. E eu tentando falar com o veterinário, nada. Quando foi no domingo à noite, ontem no caso, tô gravando esse vídeo segunda-feira, que eu vou subir esse vídeo hoje, inclusive. Eu liguei pro veterinário ontem à noite, falou, ó, aí ele me respondeu, falei, velho, o bicho não tá legal, vou trazer ele para dentro,
montei tipo uma, como é que eu vou falar? Montei uma UTI, sabe? Coloquei o bicho numa caixa, uma placa de aquecimento por baixo, borrifei água por dentro para ficar ali tipo uma sauna, bem úmida ali pro bicho. Indicação desse veterinário, amigo meu à distância. E ele falou, olha, eu tô fora, tô numa cidade distante, não tem como eu atender ele agora. Amanhã a gente leva ele na clínica de novo e marca um exame de imagem. Falei, beleza, vou esperar o bicho aqui. E aí ele falou, não, faz umas massagens abdominais nele, pode ser gases. E aí eu até fiz mesmo a massagem, o bicho parecia estar até gostando. E, né, o bicho, deixei ele aqui, fiquei monitorando ele ontem até tarde da noite, fiquei aqui com ele um tempo. Aí, beleza, fui dormir, acordei hoje cedo, achei o bicho bem fraco mesmo. E já acordei bem cedo, já mandando mensagem. E aí, vamos fazer o exame? Vamos levar o bicho? Aí o veterinário, eu vou ligar na clínica para ver se vai conseguir fazer o exame de imagem e tal, porque eu tô fora, eu não consigo atender. Aí eu falei com ele, falei, velho, esse bicho tá precisando de uma atenção maior. Esse bicho tá precisando de um cuidado maior. Como que nós vamos fazer? Porque, né? Eu acho que ele precisa de uma internação, o bicho não tá legal, tá muito escuro, tá meio fraquinho, a barriga tá inchada. E aí ele falou, cara, então você vai ter que mandar ele para Belo Horizonte. Falei, olha, como é que eu vou levar esse bicho em Belo Horizonte hoje, cara? Né? Não dá tempo, hoje cedo. Aí ele, infelizmente eu entendo como é que é, e eu tô longe. A hora que eu vou voltar para vou passar pela sua cidade aí mais tarde, por volta das 7 horas da noite, e eu passo aí para atender ele e dar uns medicamentos. E aí eu fiquei aqui esperando, né? Aliás, eu até saí para trabalhar, voltei rápido para ver o bicho. Quando eu voltei, o bicho já estava nas últimas, já estava assim seus últimos suspiros. Acompanhei os últimos suspiros dele, peguei na mão. Até tentei colocar na lâmpada, né, o V de novo, mas o bicho estava muito fraco e eu já vi, quando eu vi que o bicho já estava mole, perdeu o tônus muscular, já sabia que o bicho iria a óbito, né? É muito difícil um réptil sair dessa depois que ele perde as forças, o tônus muscular. E aí o bicho veio a óbito, falei com o rapaz que não precisava vir mais. E o que acontece? Esse ano de 2025, eu perdi uma serpente também. E o grande motivo de eu ter perdido esses dois animais é o fato da gente não ter profissionais especializados em répteis aqui na cidade e nem na região. Nós temos veterinários que atendem animais, pets não convencionais, exóticos e silvestres, mas não são especializados em répteis, não é realmente o ramo deles. E aí a gente fica vendido, porque você compra um bicho desse, você mora no interior. Então eu comecei o vídeo falando disso e quero falar disso agora de novo. Você compra um bicho no interior sabendo que, se ele adoecer, ou você leva para a capital e você vai ter que ter uma disponibilidade de tempo e financeira imensa para levar esse bicho para a capital e conseguir, né, monitorar isso, ou infelizmente o bicho vai a óbito. Isso você tem que torcer para comprar um bicho saudável, né? Um bicho que não vai ter problemas, não vai adoecer fácil, assim como eu tenho vários animais aqui que são tanque de guerra. A minha Senkria foi uma Jaguar arco-íris da Amazônia que eu perdi esse ano. Ela já era um bicho fraco, um bicho que teve vários regurgitos também, mas infelizmente levei num profissional. Ele tentou fazer da melhor forma possível, mas não é a especialidade dele. Então a gente não tem igual hoje. Hoje eu conversei com esse veterinário que estava atendendo a minha iguana e ele falou, velho, não tem clínica na cidade que vai atender, que tem uma estrutura, uma equipe para atender a sua iguana. Você vai ter que levar para a capital. Eu falei, cara, não tem como eu levar esse bicho agora, eu tenho que trabalhar. E esse ano um amigo meu também perdeu uma Piton Ball pelo mesmo motivo. E ele ainda mora mais próximo da capital.
mas o mesmo motivo. Trabalha, tem um dia todo de trabalho, o bicho adoeceu, por exemplo, uma serpente regurgitou pela manhã, um regurgito grave, você precisa correr, né? Tem que ser uma intervenção ali médica rápida e você tem que trabalhar. E aí, como você não tem na sua cidade médico, você tem que levar para a capital, possivelmente você vai perder o bicho. Isso é muito complicado. E eu sou bem realista. Eu também entendo o fato de não ter um especialista numa cidade igual a minha cidade aqui, tem 260 mil habitantes. Não vai ter demanda, essa pessoa não vai conseguir sobreviver disso, né? Teria que ser um veterinário que atende qualquer animal, né? E aí talvez não seja a especialidade, o cara não seja especialista, que foi o que aconteceu comigo. E agora convenhamos, eu acho assim, quando um especialista ele assume, né, o paciente, ele tem que estar disponível o tempo inteiro para atender esse animal. Eu acho que essa iguana, ela morreu, eu perdi ela pelo protocolo que ele passou, que era a sonda, né, a papa via sonda. Eu acho que ali talvez o bicho pode ter aspirado o suplemento, foi para o lado do pulmão, teve algum problema no trato respiratório e veio a óbito. Então, assim, já ouvi de outros veterinários que esse tipo de procedimento, a gente que é dono, a gente não pode fazer, isso deve ser feito na clínica. E mesmo assim é complexo. Então, esse veterinário, por exemplo, que estava olhando meu bicho, hoje ele falou assim, eu vou te receitar uns remédios e você aplica. Você sabe aplicar remédio? Não sei aplicar, não sei. Ainda mais répteis, tem o lugar certo de você injetar a seringa ali, né, e tal. E o bicho, né, é complexo fazer isso, você não vai fazer isso em casa. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui é que quando você for comprar um animal, e antes de você comprar, você pensa nisso. Pensa nisso direito. Se der para você conhecer o indivíduo que você vai comprar, se você puder conhecer ele pessoalmente, eu indico que você faça isso. Porque essa iguana eu assumi que ela já era problemática. Eu tentei corrigir o manejo. Infelizmente ela já vinha de uma sequência de manejo errado. Então eu tentei corrigir isso e eu não consegui. Mas se você puder ver o seu bicho, o problema é que a maioria das vezes a gente compra um animal de um criador de outro estado, né? E o bicho vem de avião, e isso é bem complexo. Bom, gente, é isso, tá? A gente fica muito chateado, muito triste você perder um bicho, né? Um companheiro, e um bicho que você dedica tempo, você dedica amor. Eu sou bem pé no chão com isso, eu lido bem com as perdas. Acho que é uma das coisas que a gente tem que se preparar para isso, né? Um dia alguém vai perder até a gente, né? E aí, cada crença, né? A crença que você tiver, eu acho que quando você está com o espírito elevado, você está com boas vibrações, você consegue passar por isso de forma mais fácil. Eu precisava gravar esse vídeo hoje, porque é hoje que eu passei por isso, é hoje que eu estou chateado, hoje que eu tive que enterrar minha iguana. E é isso, fica esse ensinamento, que não aconteça, né, com as pessoas que estão vendo esse vídeo, tomara que não aconteça. E velho, tenta fazer da melhor forma possível, né? Dê um aquecimento para o seu bicho. Se você não tem condições de fazer o melhor possível para o bicho, um aquecimento adequado, uma lâmpada adequada, uma alimentação adequada, não compre o bicho. Não compre. Se organize financeiramente para você conseguir comprar o bicho e dar o melhor para ele, né? Igual tá aqui os meus bichos, eu tento fazer da melhor forma possível, sabe? E infelizmente não é todo mundo que pensa igual eu. Tem gente que quer fazer o básico, né? Claro que se você fizer o melhor possível, você também está correndo risco, mas é menor.
né? Convenhamos que é menor o risco. O bicho pode adoecer, mas é isso, tá? Vou gravando vídeos aqui, vou esperar agora passar, né, esses dias, a gente fica de cabeça ruim, já fiz minha caminhada hoje, já coloquei a cabeça no lugar, mas espero que não aconteça com vocês, galera. Pensem nisso tudo que eu falei, boa sorte e vamos que vamos. Agora vamos dar atenção para os outros bichinhos que tem aqui. Vou apresentar os outros para vocês, vou gravar vídeo de um por um, tá? E do meu dia a dia aqui, fechou? Ficamos assim, até a próxima. Valeu, obrigado.